Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia São José Operário, hoje dia 22 de maio, sábado, nós estamos aí na 7ª semana da Páscoa, encerrando esse tempo, amanhã é Pentecostes, e o evangelho que nós temos hoje é o encerramento do Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nós aqui nos encontramos atentos à palavra de Deus, no encerramento do Evangelho de João e também no encerramento desse tempo da Páscoa. Amanhã eu estou invadindo o território alheio, viu? É direito dele, eu que estou no lugar que não deveria. Mas estamos aqui nessa beleza e nesse encanto desse período que nós fomos passeando, fomos vivendo e fomos construindo uma experiência de fé com o ressuscitado. Esse Jesus que, depois da experiência doída da morte, viu, nós nos deparamos com ele vindo ao nosso encontro, e este encontro com Jesus foi transformando as pessoas. Foram dando a elas um novo olhar para a vida, foram apresentando a elas algo além daquilo que elas tinham visto e foram percebendo que esse ressuscitado não é um fantasma, esse ressuscitado também não é um ser humano comum, esse ressuscitado também não é invisível, ele é visível. Não é que as coisas invisíveis não existem, né? O vento ele é invisível e você sabe que ele existe. A emoção é algo invisível, você sabe que ele existe, você sabe que o amor existe e você é capaz de sentir alguém. Esse ressuscitado ele vem ao encontro dos seus, dá atenção a eles, os ajuda a fazer um discernimento. Nós vimos que Pedro, no Evangelho de João, é um homem em busca de uma identidade. Jesus vai confiando a ele, mas Pedro é um homem atrapalhado, é um homem que não sabe como agir, é um homem bem intencionado, mas é um homem atrapalhado. O Evangelho de João queria resolver um problema sério sobre o que é importante, se é a hierarquia ou se é o amor. Porque as críticas que a comunidade de João fazia às outras comunidades, principalmente as ligadas a Pedro, é porque elas estavam preocupadas com muita hierarquia, quem é chefe, quem tem mais dons, quem tem mais virtudes, quem tem mais a bênção de Deus, quem tem mais importância, quem aparece mais, quem é mais agraciado, quem tem mais poder. E o Evangelho de João não. O Evangelho de João diz que não importa a hierarquia, o que importa é a nossa capacidade de ter bons sentimentos e conviver entre nós mergulhados na lógica do amor. E por isso o Evangelho termina agora que Pedro, nós vimos que Pedro apresenta para Jesus a sua capacidade de amar. E Jesus o acolhe e confia a ele a responsabilidade de cuidar das ovelhas, cuidar dos seus carneiros, cuidar das suas ovelhas. E é somente a partir desse encontro com Pedro é que Jesus diz: vem e segue-me. O convite para Pedro seguir Jesus só se dá nesse momento. O convite de Pedro no Evangelho de João para seguir Jesus só se dá depois do diálogo entre Jesus e ele sobre a questão do amor. E por isso Pedro diz: eu só consigo te amar como amigo, não sou capaz de te amar como você deseja e quer. E Jesus o acolhe na sua condição humana e mesmo assim confia a Pedro a sua missão e a sua responsabilidade. Logo em seguida tem esse trecho que nós acabamos de ver.
Agora é Pedro que é a figura destacada. Pedro que está na frente e olha para trás e vê que atrás dele está o amor, está aquele que dá testemunho dele. E ele pergunta, e esse daí? E Jesus responde, você quer saber se ele vai ficar vivo até eu voltar? O que importa isso? Pedro está preocupado se o que vai acontecer com o discípulo amado. E Jesus diz que isso não é importante. Não é importante ficar vivo até ele voltar. Não é importante essa preocupação. Importante é que Pedro agora tem condições de segui-lo. Pedro agora tem condições de ir atrás de Jesus. Pedro agora é capaz, e por isso o discípulo agora que está atrás de Pedro, porque Pedro vai se tornar o responsável pela igreja, o primeiro Papa. Todo o Evangelho de João é esse confronto e esse conflito entre o discípulo amado e Pedro. Entre o amor que entende e a autoridade que ainda não entende. Entre o amor que é capaz de discernir, respeitar e aquele que tem poder, mas não é capaz de entender. Existem pessoas no mundo que têm poder, têm cargos, têm funções, mas elas não estão e não são capazes de pensar na lógica do amor. Elas não são capazes de pensar no bem do outro. Elas não são capazes de pensar em algo além delas, além da pessoa delas e do poder que elas exercem. E o Evangelho de João quer dizer o seguinte, o que importa para nós é o amor. E diante da preocupação de Pedro, o que vai acontecer com o discípulo amado, Jesus diz que isso não é importante para ele. Porque o discípulo amado está resolvido na vida. O discípulo amado está esclarecido, ele entende, ele compreende, ele tem a intimidade. E o que o Evangelho recorda? A intimidade do discípulo amado de poder reclinar a cabeça no peito de Jesus. Isso é um gesto de confiança, é um gesto de amizade, é um gesto até paternal ou maternal, né? A gente quando está triste, a gente quer se debruçar no colo da mãe. A gente quando está angustiado, inquieto, a gente quer um abraço amigo, a gente quer alguém que nos acolha, alguém que nos proteja, alguém que nos receba, alguém que nos compreenda. Então o discípulo amado tem essa liberdade com Jesus, a liberdade de reclinar e fazer uma pergunta séria, quem é que vai te entregar? E Jesus responde a ele. Nós vamos fazendo memória lá da Santa Ceia, do lava-pés no Evangelho de João, porque João não fala da Santa Ceia, fala do lava-pés, viu? Porque a Eucaristia já é o mundo do amor representado pelo discípulo amado, que não tem um nome específico, é colocado em João esse título, mas é um nome dado a uma pessoa. E esse discípulo amado acaba sendo todos nós que somos convidados a fazer o mesmo caminho dele, apesar que o mundo do poder de Pedro, o mundo da hierarquia, o mundo de mandar e desmandar nos encanta muito mais do que necessariamente a vida e a postura do discípulo amado. Pedro quer saber dele, Jesus disse, isso não te importa, importa que você agora venha e segue-me. E aí vem sempre essas questões das más interpretações, né? Todo mundo pensou agora que João iria viver o resto da vida e o evangelista diz, não é questão de morrer ou não morrer. O fato é que o discípulo amado está preparado para se encontrar com o ressuscitado, está preparado para se encontrar com a volta de Jesus, está preparado para se encontrar com Jesus a hora que for necessário. Pedro agora que vai começar a seguir Jesus. O convite do seguimento é a partir de agora. E o Evangelho conclui dizendo isso, olha, quem escreveu dá testemunho. Quem escreveu, ele gera um testamento. Dar testemunho é fazer um testamento, é atestar uma verdade. Viu? E a verdade do Evangelho acaba sendo uma só. Eu só consigo compreender Jesus na lógica do amor que serve ao próximo. Eu só consigo compreender esse Jesus ressuscitado quando eu sou capaz de amar e o meu amor me faz servir ao próximo. Servir ao próximo é colocar-se à disposição de quem precisa de você. Servir ao próximo é quando as pessoas assumem alguma responsabilidade na igreja e gastam tempo da sua vida para prestar um serviço à igreja. Servir ao próximo é quando você que tem condição, você dá uma cesta básica para alguém sem perguntar necessariamente alguma coisa e pedir alguma coisa em troca a essa pessoa. E que você faz isso porque você quer o bem do outro desconhecido.
do outro que não vai ter nada para te oferecer. Servir ao próximo talvez é aquilo que um enfermeiro faz para poder ganhar o seu pão, um salário pequeno, se submete a riscos de vida, ainda mais no tempo de pandemia, a ambientes de perigo nesse mundo de pandemia, porque precisa cuidar do outro, apesar do salário ser pouco. É um professor que divide o seu conhecimento com os seus alunos, apesar do salário que é pouco. Então a vida ela vai adquirindo um sentido maior quando a gente ganha a vida cuidando de vidas. Ganhar a vida cuidando de vidas. Ganhar a vida tentando fazer com que a vida prevaleça no nosso meio e fugindo de certas ideologias, de certos discursos que não nos ajudam em nada, de certas opiniões que não nos ajudam em nada, de ser mais crítico diante de informações que nos chegam e que a gente não sabe se é verdade, a gente vai partilhando isso e dividindo isso. E aí a gente vai percebendo que não é essa a fonte que devemos nos alimentar. O discípulo amado dá testemunho da sua fé, viu? E o seu testemunho é tão autêntico e verdadeiro que ele recebe esse título hoje. Por isso, caríssimos irmãos, às vezes nós somos um Pedro em busca de identidade. E só no finalzinho talvez que a gente consegue escutar de Jesus, vem e segue-me. E às vezes nós somos esse discípulo amado, que compreende o coração de Jesus, que entende, que respeita, que sabe quem vai entregá-lo, mas ele não denuncia quem vai entregá-lo. Que sabe que tem coisas erradas, mas ele respeita o Mestre, ele respeita o modo de agir de Jesus. E respeitar o modo de agir de Jesus é muito difícil, porque a gente quer sempre que o mundo funcione segundo a nossa velocidade, segundo o nosso tempo, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. E a vida não é construída assim, não é construída nesse lógica, nesse patamar. A vida ela é construída segundo a respeito daquilo que a gente vai plantando dentro de nós e daquilo que a gente vai escolhendo como sendo importante para nós. O que é uma coisa importante? Aquela que eu importo para dentro de mim. Muitas coisas na minha vida eu considero importante porque eu trago elas para dentro de mim. E as coisas que não são importantes eu não deixo que elas entrem dentro de mim. O difícil da vida é quando eu começo a importar aquilo que não é importante. Eu importo aquilo que gera sofrimento. Eu importo aquilo que é confusão. Eu importo aquilo que não me leva a uma maturidade maior a respeito de como agir, como se comportar, como viver a vida e o tempo que eu tenho. Por isso a minha prece hoje, com esse sentimento aí de conclusão do Evangelho de João, a gente termina com uma coisa: a gente não sabe tudo, a gente não consegue tudo. O Evangelho termina dizendo: olha, quem escreveu, esse discípulo dá testemunho da verdade, mas escreveu isso aqui para que as pessoas creiam. Porque não é possível escrever tudo que se sabe e viver a respeito de Jesus, que não teria livros e nem espaço no mundo para esses livros. Tamanha a experiência. O discípulo amado partilhou algo da sua vida e isso nos é entregue hoje. E a gente ficou muito convivendo com ele nesse tempo da Páscoa. Nesse tempo em que a gente viveu esse período todo da Páscoa, refletindo sobre esse Evangelho de João, sobre os discursos longos de Jesus, sobre aquilo que foi fazendo memória da vida de Jesus. Porque a Páscoa, às vezes, esse tempo da Páscoa, da ressurreição, é um momento em que a gente vai descobrindo e fazendo memória do que eu já vivi com Jesus Cristo, do que eu já participei, do que eu presenciei. E aí a gente vai fazendo memória da nossa vida de fé, da nossa história. A gente vai fazendo memória de como chegamos aqui com a idade que temos, nesse mundo que temos, dentro desse tempo de pandemia, e eu ainda continuo sendo cristão católico. Eu ainda continuo rezando. Por que eu não desisti de Deus? Por que eu não desisti da igreja? Por que eu não desisti do mundo? Porque ainda temos esse cheiro e essa alma desse discípulo amado dentro de nós. Não importa se ele ficará vivo até a vinda de Jesus. Por causa do amor, o encontro com Jesus é certo. Ele compreende isso. Pedro agora que vai ter que seguir Jesus. Pedro agora que vai ter que descobrir a identidade, como todos nós precisamos descobrir a nossa identidade. E que a nossa identidade nos leva a compreender e a contemplar dentro de nós a ressurreição de Jesus e abrir o nosso espírito para que o Espírito Santo de Deus esteja dentro de nós também. Um abraço e até mais.